foi feita uma pesquisa em um hospital onde as pessoas estavam em, em estado terminal, ou seja, já estava completamente desenganadas pelos médicos, enfim, já estava perto já do fim. Embora isso seja para todo mundo, né? Quando a pessoa fala, fulano está desenganado dos médicos, e eu falo, para todo mundo, né? Quem é que está confirmado pelos médicos? Eu estou fazendo essa live aqui agora. Daqui a um segundo eu posso morrer. Então eu também estou desenganado pelos médicos. Todo mundo está desenganado pelos médicos. Todo mundo está desenganado pela medicina. Enfim, mas existe um sistema que diz assim: quando a pessoa está muito doente, ela está desenganada pelos médicos. Aí foi feito um estudo, e desse estudo foi perguntado a essas pessoas em uma enquete, né, de questionário, tal e tal. E aí uma das coisas mais recorrentes que essas pessoas responderam é que elas queriam ter vivido mais apreciando a vida, com os familiares, apreciando paisagens, a natureza, enfim, apreciando a vida e não correndo atrás de coisa para dar sentido à vida, entende? Foi o que elas responderam. E isso é muito comum de ver quando nós passamos por uma situação, tipo assim, um acidente ou alguma coisa grave. Eu já passei por isso. Porque parece que tudo aquilo que nós ficamos lutando para conseguir não faz muito sentido. O sentido é apreciar a vida. Ou seja, é aquilo que Castor está falando, que os mestres estão falando. A vida está acontecendo agora, mas você não está percebendo, porque sua mente está muito ocupada lá no futuro ou está muito preocupada com o passado. Sua mente está carregada do passado, está muito preocupada com o futuro, e a vida está sendo perdida agora. Então, esse verdadeiro sentido da vida, ou seja, do fluir agora, não está acontecendo. Quem está muito ocupado com o passado e quem está muito ocupado com o futuro. É muito comum falarmos bem assim. Eu preciso viver, eu não estou vivendo. Minha vida é só trabalho, minha vida é só cuidar da família, minha vida é só estudar e trabalhar, enfim, eu não estou vivendo. A pessoa sente que ela não está vivendo. Por que ela não está vivendo? Porque a mente dela está muito ocupada com o fazer, muito ocupada com dar conta das coisas. E não existe apreciação. E a vida é apreciação. A vida é um fluir agora. A vida não tem amanhã. A vida não tem ontem. A vida, ok? A mente do ser humano, sim. A vida do ser humano tem o ontem de uma forma muito forte. A vida do ser humano tem 50 anos atrás muito forte. 30 anos atrás, 20 anos atrás muito forte. Mas a própria vida mesmo, a existência, não. Você não vê nem um animal pensativo do passado. No máximo que eles podem sentir é uma certa saudade quando o parceiro morre, enfim, aquela coisa toda, né? Um leão, um elefante, enfim. Mas não é que nem o ser humano carrega. E também você não vê um animal preocupado com o futuro. Os animais realmente selvagens. Os cachorros, os gatos, hoje em dia, devido à aproximação com o ser humano, eles estão ficando até com depressão. Por quê? Porque a energia, a egrégora do ser humano se mistura com o cachorro, com o gato, então eles passam a viver de uma forma muito próxima da condição humana. Então os cachorros e os gatos estão ficando em depressão. Mas na natureza isso não existe. Na natureza tudo segue um fluxo, um desabrochar natural. Não há preocupação com o futuro. As plantas não estão preocupadas com o futuro. Não estão carregando o passado. Os animais também não, os peixes também não, as árvores também não. O ser humano está carregando. E aí a vida acaba perdendo sentido porque é dor do passado, dor do futuro e uma labuta a vida agora. É realmente muito triste, né? Então, qual o sentido da vida? Você precisa dar o sentido para a vida ou tornar o sentido da vida agora. Nem é chegar em um ponto, porque isso não é o foco principal. Isso é um foco secundário, ok? Chegar em um ponto é um foco secundário. Dar o sentido para a vida precisa ser agora. Só que para dar um sentido para a vida agora, é preciso de fato ser a nível das emoções. Eu estou sempre falando a nível das emoções aqui. Porque não adianta racionalmente falarmos de uma coisa, proferirmos alguma coisa, pregar alguma coisa, mas emocionalmente aquilo não faz sentido para nós, não é verdade. Então o que eu digo sempre para essas pessoas? Resolva o seu passado, resolva o seu futuro, aceite a vida agora, no momento como ela é, que se desenrola, e tenha no seu campo de visão um futuro bom. Preste atenção.
Remova todo o sofrimento do passado, remova todo o medo do futuro, aceite a vida agora, nesse momento, como ela é, apreciando as pessoas, as situações, tudo que acontece agora na sua vida e tenha no seu campo de visão um futuro bom. Lembra que eu falei no início dessa live de que a vida ela está esperando por você? Então, se ela está esperando pela sua decisão e você não coloca para ela esse futuro que você quer, ela vai te dar qualquer outra coisa que você tem medo, que você tem raiva, que você não quer que aconteça. Então, são 4 caminhos. 4 caminhos não. 4 passos ou 4 bases. Limpe todo o passado. Limpe todo o futuro. Aceite o momento e crie um futuro bom. Ok? Eu sei que não é fácil, realmente, a nível das emoções, limpar todo o passado. Então, se você deseja remover o seu passado de uma forma rápida, de uma forma profunda, de uma forma que esse passado literalmente vai desaparecer da sua vida, a nível das emoções, eu posso te ajudar com isso. Posso te ajudar também a tirar todo o medo do seu futuro. Emocional que eu estou falando, ok? Não adianta falar, eu não tenho mais medo disso no futuro, não. Ou eu vou tirar todo o medo do futuro. Racionalmente não sai. Tem que ser no nível das emoções. Você tem que olhar para o seu futuro e não ter mais medo nem de pobreza, nem de doença, nem de morar na rua, nem de ser abandonado, nem de ser rejeitado, no nível das emoções. Nenhum medo. Que você vai viver apreciando a vida agora, o dia de hoje. E também toda aquela dor lá do passado, aquilo literalmente não pode mais te perseguir. Aí sim, você está limpo, sem emoções negativas do passado, sem medo do futuro. O espaço que vai sobrar é curtir a vida agora, rir, se divertir, brincar, gargalhar, enfim, levar a vida de uma forma leve e sabendo que a vida vai sempre ser um desenrolar bacana. É outra vida, muito diferente, ok? Mas para quem deseja fazer de uma forma profunda, verdadeira e rápida esse processo de limpar todo o passado no nível das emoções, remover todo o medo do futuro no nível das emoções, aprender a viver no presente com apreciação e ter no nível das emoções um futuro bom, venha fazer terapia comigo. Matias, terapia? Como assim terapia? Não é para pessoas que já estão muito doentes, muito loucas? Tá, eu confesso que até algum tempo atrás eu tinha uma visão assim também do que seria terapia, né? Terapia é para pessoa que, sei lá, está com algum problema mental, problema psicológico muito sério. Mas, na verdade, praticamente a raça humana inteira está. Como diz o Eckhart Tolle, nesse livro aqui, ó. A raça humana inteira praticamente está doente. Salvo aqueles que já estão bem conscientes, bem despertos e livres de fato das emoções, a resta da espécie humana está literalmente doente. É uma doença que a medicina não tem conhecimento. É uma doença mental, né? O que é essa doença mental? É essa projeção constante para o futuro e essa carga enorme do passado e não apreciação da vida, o não desenrolar da vida agora. Okay? Essa é uma conversa interna interminável, imparável, tagarelando ali na mente o tempo inteiro, que tira o sono da pessoa, tira a paz, tira o sossego dela. Enfim, então a humanidade está praticamente doente. Não é porque o cara é médico, ou advogado, ou Mark Zuckerberg, ou Bill Gates, que ele se safa. Se ele não tiver, de fato, um conhecimento muito profundo e essa liberdade interna, ou seja, um controle, que nem é um controle, mas podemos dizer que é um controle mental. Por que não é um controle mental? Porque controle mental parece que existe alguma coisa controlando, mas não, quando você chega em um certo nível, não tem nada controlando nada. Na verdade, existe liberdade. Então, essa palavra controle mental deveria ser trocada por liberdade. A mente ela deixa de ser tão perversa, ela deixa de interferir tanto na vida do ser humano. Então, nesse quesito, ninguém se safa fazendo uma faculdade, tendo dinheiro, sendo rico, sendo de família nobre, não safa. Isso que o Eckhart Tolle está falando aqui é para todos os seres humanos, independente da classe, independente da idade, independente, enfim. Então, o ser humano, de fato, ele está, de fato, doente mentalmente. Teve uma época da minha vida, alguns anos atrás, que eu procurei psicólogo, procurei psicanalista, porque, de fato, aquilo estava terrível, muito terrível dentro de mim.
E, infelizmente, aqueles profissionais, pelo menos aqueles que eu procurei, não foram capazes de ajudar, porque o método deles era muito lento, o método deles... Enfim, até hoje é assim, na verdade, né? Não é desfazendo aqui da profissão, mas até hoje o método dos psicólogos psicanalistas, enfim, esses profissionais, é um método muito lento e não tem essa abordagem que eu estou falando aqui. Essa abordagem de realmente remover as causas do passado, remover problemas do futuro. No máximo que existe é uma conversa para a pessoa parar de se preocupar. Mas a conversa não adianta porque a coisa está acontecendo no nível das emoções. Mas o que eu vou fazer na sua vida é no nível das emoções. Então eu falei aqui, eu vou trabalhar no seu passado, trabalhar no seu futuro, te instalar no presente e te colocar na visão de um futuro bom, ok? Então se você deseja fazer isso comigo, diretamente comigo, não é um curso, não é uma mentoria, não é grupo, ok? É diretamente comigo, assim, eu e você, assim, tete a tete, por câmera, né? Do jeito que a câmera está aqui, só que você conversando comigo. E você nem precisa falar das suas dores, ou seja, das suas experiências passadas, ok? Se você tiver inseguro, ou meio com vergonha, ou não quiser falar, não precisa falar. A metodologia, ela aborda no nível das emoções, ou seja, tem toda uma maneira de fazer isso que é possível remover de dentro de você sem que você me conte. É claro que você vai me contar alguma coisa ou outra. Enfim, tem uma abordagem tranquila. Não fique preocupado assim, mas eu vou ter que falar da minha vida, porque algumas pessoas, às vezes, estão em um sofrimento e tem medo, né, de expor, não quer falar, enfim. Se for esse o caso, não tem problema, porque não precisa falar. Se quiser falar também não tem problema. Existe um código de ética, e não só um código de ética, existe o meu código de ética principal, né? E pessoal, de que é aquilo que nós estamos falando ali, fica ali. Não existe um julgamento, ok? O objetivo é resolver o problema para ela, o que ela acredita, o que é certo para ela, se ela quer casar, se ela não quer casar, se ela quer divorciar, se ela quer ir embora da casa da família, se ela quer morar com a família, se ela quer ir embora do país, enfim, não existe julgamento. É o que vai fazer bem para a pessoa, ok? Então, eu vou colocar aqui um link, que esse link é para você contratar as sessões de terapia de forma parcelada. Se você não, nesse momento, não está em condições de pagar à vista, você pode pagar de forma parcelada, ok? Então, esse link, ele vai mostrar para você aí as formas que você pode fazer isso. São 2 cartões, eu nem lembro exatamente, um cartão, PayPal, enfim, tem várias formas de pagamento que você pode fazer por esse link. A outra forma é você pagar com desconto pelo Pix. Então, ó, o link de cima é para pagar de forma parcelada. Esse pacote, ele cobre 3 sessões. Cada sessão tem o tempo de 1 hora, ok? 3 sessões, esse pacote aqui, ok? 330. Aí tem mais o juro do cartão, né, que é algo relacionado ao banco, não tem uma relação comigo, ok? É o seu banco lá. Se você for pagar no Pix, essas 3, você deposita 300 e não 330 mais juros de cartão, ok? O WhatsApp está aqui embaixo, caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, faça lá. E se você fizer o pagamento ali pelo link, também manda o comprovante lá pelo WhatsApp, porque a agenda do WhatsApp, a agenda lá do sistema de pagamento é diferente da minha agenda pessoal, ok? Eu sigo a minha agenda pessoal, não exatamente aquela agenda lá. Aquela agenda lá é só para poder facilitar o pagamento. A empresa que é a Hotmart, ela exige que seja daquela forma. Então, na verdade, você primeiro agenda, ou seja, o dia, por exemplo, amanhã, clica naquele horário, no dia e no horário, aí você vai passar para a página de pagamentos, porque é algo automático, rapidinho. Aí você faz o pagamento e aí você me manda o comprovante pelo WhatsApp, que aí eu agendo a nossa primeira sessão, ok? Matias, 3 sessões resolve todos os meus problemas? Talvez sim, talvez não. Tem algumas variáveis. A sua idade, a profundidade das coisas que aconteceram na sua vida, então tem algumas variáveis. Na verdade, até mesmo uma criança de 12 anos, às vezes pode demorar mais do que uma pessoa de 30 ou 40 anos. Depende da profundidade, por exemplo, de um trauma de uma criança. Essa criança, embora as crianças normalmente tenham uma forma de reprocessar mais rápido, ou seja, de resolver mais rápido, porque a neuroplasticidade das crianças são bem melhores, bem mais desenvolvidas do que dos adultos,
Mas mesmo assim, dependendo do trauma dessa criança, pode demorar mais do que uma pessoa de 30, 40 anos. Depende ali a quantidade de carga, ou seja, que essa pessoa está carregando, a idade dela. Talvez a pessoa tenha 70 anos. Imagina, 70 anos acumulando sofrimento por muitas coisas que aconteceram na vida. Não dá para, em uma sessão, 2 ou 3 sessões, limpar todo esse passado. Foram muitos anos, acumulando, 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 a nível das emoções, ok? Mas que é possível limpar tudo, a pessoa pode ter 80 anos, é possível. A pessoa tem 90 anos, mas é lúcida, é possível. Agora, não é possível se a pessoa não tiver lucidez, ou seja, ela não sabe o que está fazendo. Então, uma criancinha muito pequenininha, sei lá, 1 ano de idade, 1 ano e meio, não dá. Mas uma criança de 3 anos, ou seja, se ela tem a capacidade de entender o que eu estou falando com ela, é possível. Uma pessoa de 80 anos, 85, se ela tem a capacidade de entender o que eu estou falando com ela, é possível. Muito obrigado pela presença de vocês. Se possível, viva o máximo possível, aproveitando a vida, ou seja, se divertindo, rindo, contemplando, vivendo de fato. Viva a vida.